8h46 da manhã de 11 de setembro de 2001. Christian Gills estava em seu escritório no andar 87 da Torre Norte do World Trade Center. And did my regular morning routine, got a coffee, sat down at my cubicle and began to check my email. 4 pavimentos acima, no andar 91, encontrava-se no seu escritório o arquiteto George Slade. As I was talking on the phone, I heard a loud roar. I turned to look out at my window and saw a plane coming at us, about 2 or 3 plane lengths away, and a large passenger jet. O que Slade viu foi um Boeing 767 da American Airlines movendo-se rapidamente em sua direção a 500 milhas por hora. I saw the underbody, noticed it was white, and noticed that the wheels were up, and I thought to myself, that guy is kind of close. O jato explodiu entre os andares 93 e 98 com uma força equivalente a 500 mil de toneladas de TNT. Then just the loud collision and the strike in the building, the crash and noise. The whole building started to sway back and forth, and a portion of the roof caved in our office. My office collapsed around me, ceiling tile and light fixtures. Bookshelves came over and all my books came over me, and I just ducked down in my chair, and that stuff all fell around me. When I crawled out of my office and looked up to where my ceiling tiles had been, of course all the ceiling tiles were down, the light fixtures were down. I could see the underside of the floor above me. Slade não sabia naquele momento, mas aquele andar, o 92, era uma tumba com mais de 1.300 pessoas. Nos andares acima dele, todos haviam morrido. No fim do corredor estava a gerente de escritório Claire McIntyre. I heard the roar at the same time that I heard the crash into the building. And I looked up and I could still see the wing and the tail of the plane. Everything started to move. The drawers were coming in and out. The file cabinet drawers were opening and closing. Books were falling down. I screamed, "Oh my God, oh my God." I ran out into the hallway, and then I looked down the hall and just yelled at everybody to get out now. Immediately the office started filling with smoke, and we saw that there was a fire in the corner of our office and where the portion of the roof had caved in. We didn't know what had happened. We could see just tremendous amounts of debris, sort of like a ticker tape parade falling by the window, just a huge snowstorm of huge chunks of debris falling past the windows. There were about 11 of us in the office at that time of the day, and so we just made sure that everyone was accounted for who should have been there, and decided to get out as quickly as possible. When we first came out of our office, we knew that there was a stairwell just to the left of our office, and that's the one that we looked at first, and it was open, it looked passable. And when we entered the stairwell to make our way down, and there was a sense of panic, a sense of urgency, but we were very focused on just getting to safety and getting out of the building. We did notice that there was no one coming down from above us, and it was pretty clear from quite a few floors at that point. I did have some fear about having to go down 91 floors. Although it was very smoky, so we were still covering our mouths with the napkins, with the wetted napkins, so we could breathe properly. It was pretty much a people jam, a traffic jam of people all the way down, and we were moving very slowly, one step at a time. We were at a complete stop at some points, and it went on for maybe 5 minutes or something, and you'd start thinking, well, you know, when are we going to start moving? What's the holdup? I did start paying attention to the floor numbers, and I know as I got lower, I kept thinking, oh, we're really getting there now. After I got out of the stairwell, which is at the mezzanine level, I realized that this was a significant event. We could see out onto the plaza level, and there were just piles of debris and small fires burning everywhere. All the facade was off the lobby walls. This is like a war. That's the only thing I could think of. This is like what it was like to be in a place that has been bombed. My coworker Fred, he said to me, "Hey Christine, well it looks like we made it out." And it was right at that moment that we heard a tremendous roar from behind us. Didn't realize what it was. I thought maybe it was a gas main, and all of a sudden everything was flying towards my direction, huge chunks of debris flying through the air. It was just instinct for us to start running, because whatever it was behind us. So I took off and ran away from that as quickly as I could.
And at that point, everything went black, all the lights went out, and a huge cloud of dust enveloped me, and I was thrown across the concourse. The thought that went through my mind was, this is how my life is going to end. That was at the moment that I thought, oh, this is it. This is how it ends for me. And that's when we thought, you know, it was over for us. We were engulfed in this dust cloud. We couldn't breathe. We couldn't see a thing. And we just kind of felt our way to the next corner. Kristen Gills, Claire McIntyre e George Slay foram logo salvos da escuridão sufocante e levados para um local seguro por trabalhadores que buscavam sobreviventes na nuvem densa. Quase uma hora depois de ter começado a descer pelas escadas, Slay saiu do prédio ferido, ensanguentado, coberto de poeira e separado de seus colegas. Ele foi colocado em uma ambulância. When I got into the ambulance and I was secured, the police officer told the ambulance driver, he said, get out of here, the building's coming down. A torre norte estava desmoronando, mas o sobrevivente do ponto mais alto dessa torre, George Slay, estava a caminho do hospital. Slay, McIntyre e Gills são histórias de milagres no desastre de 11 de setembro. Um dos dias mais trágicos da história, quando cerca de 3.000 pessoas perderam suas vidas e, surpreendentemente, 18.000 sobreviveram graças à evacuação das torres em menos de 2 horas. Quase todos que podiam sair, saíram. Eles sobreviveram devido a um bom planejamento de evacuação de emergência e porque 18.000 pessoas seguiram o plano e as lições aprendidas no passado. Este programa mostra como essas pessoas sobreviveram devido a planos de emergência bem elaborados e a treinamentos de evacuação que foram seguidos. Mostraremos ainda como o melhor planejamento do impensável pode evitar a perda de muitas vidas e como você e sua empresa podem sobreviver a um desastre desse tipo no futuro. Milhares de pessoas conseguiram abandonar as torres em 11 de setembro porque as autoridades portuárias de Nova York e Nova Jersey, proprietários das torres, fizeram grandes alterações nos planos de emergência, depois que a Torre Norte foi bombardeada por terroristas em 1993, matando 6 pessoas e ferindo mais de 1.000. Infelizmente, antes de 1993, as autoridades portuárias recusavam-se a dar atenção aos avisos do tipo pense no impensável e tiveram que aprender sua lição do modo mais difícil. Suspeitava-se de que o World Trade Center fosse um alvo terrorista uma década antes do atentado à bomba de 1993. De acordo com o Disaster Recovery Journal, em 1987, uma força-tarefa especial antiterrorismo recomendou às autoridades portuárias que tomassem medidas para proteger as torres de um carro-bomba. Isso incluía eliminar o estacionamento público na garagem do World Trade Center para evitar que terroristas colocassem uma bomba onde os piores danos poderiam ser causados. A garagem estava localizada próxima aos centros de controle de energia e dos sistemas de segurança do prédio. Outra sugestão foi proteger o fornecimento de energia do prédio, distanciando o sistema principal do sistema de suporte, evitando-se que uma explosão derrubasse tudo. Outras medidas consistiam em separar o máximo possível o posto policial do centro de comando de emergência e instalar luzes de emergência nas escadas. Mas as autoridades portuárias não fizeram essas mudanças e os resultados foram desastrosos. Às 12h17 do dia 26 de fevereiro de 93, uma explosão sacudiu as torres do World Trade Center. A explosão foi causada por uma bomba localizada em um veículo no nível B2 da garagem. Os relatórios indicam que as pessoas que trabalhavam no local sentiram o prédio se mover, mas não sabiam o que estava acontecendo. Nenhum alarme soou, nenhum anúncio público foi feito. Os trabalhadores não sabiam se deveriam evacuar o prédio ou permanecer nele. Quando saíram, encontraram-se em uma escada totalmente escura, cheia de fumaça sufocante e espessa. Eles se batiam contra as paredes e uns contra os outros na escuridão. All the communications had been knocked out, so you weren't getting any announcements from the Port Authority about what to do. We were pretty much on our own trying to figure out what was going on, and then we walked down. But it was in the dark, and we just had to feel our way down and count steps as we went down to make sure that we were landing at the end of the flight, and so it was a long haul down. Levou 6 horas para que os ocupantes evacuassem o prédio. Algumas pessoas ficaram presas nos elevadores por 10 horas. O World Trade Center tinha um plano de emergência para a evacuação de funcionários e visitantes e havia praticado esse plano 2 a 3 vezes ao ano. Porém, esses planos foram inúteis quando a explosão destruiu os centros de comando e operações das autoridades portuárias. Ficaram sem energia, telefones, monitores de circuito interno de TV e sistemas de comunicação pública. It was like a demolition in a sense because you had parts of walls blown out
Fiber optic cables dropped, cars buried. Not so much damaged, but buried because of the material that fell on them. I saw most of the damage. Oh, and the large hole that went all the way down to the power plant and to the subway wall. Sem energia, o sistema de ventilação do prédio também falhou. Isso fez com que milhares de funcionários deixassem o prédio com dificuldades de respiração. Suas faces estavam cobertas de fuligem como se tivessem acabado de sair de uma mina de carvão. Foi depois do atentado à bomba de 93 que as mudanças sugeridas foram finalmente executadas. Baterias foram acrescentadas a cada 2 luminárias nas escadas caso a energia falhasse, como ocorreu em 93. Corrimãos foram pintados com tinta fosforescente amarela e uma linha contínua pintada no meio das escadas. Setas brilhantes foram adicionadas para guiar as pessoas pelos corredores até as conexões das escadas. One of the biggest improvements was the lighting. The lighting system at the time of the 93 bombing was wiped out, so the emergency systems and the main systems were probably too close together. This time they made sure the emergency system was isolated from the main system. If you're in one of those stairwells and you're packed in with a lot of people and it's hot, and then lights go off, I mean, that's not a good situation. As autoridades portuárias instalaram alto-falantes para que os administradores do prédio pudessem falar com as pessoas em seus escritórios e também nos corredores. Todas as pessoas deficientes receberam uma cadeira para a evacuação, permitindo que 2 homens fortes pudessem carregá-las para baixo. Uma dessas cadeiras foi usada para retirar um homem do andar 67 no dia 11 de setembro. Como as medidas de segurança na garagem não tinham sido tomadas antes das bombas de 93, a explosão destruiu a principal fonte de energia, seu sistema de suporte e o posto de comando contra incêndio. Para evitar que isso acontecesse novamente, as autoridades portuárias acrescentaram uma segunda fonte de energia para equipamentos de segurança, como alarmes de incêndio, luzes de emergência e sistemas de intercomunicação. Foram construídos 2 postos de comando contra incêndio, um em cada torre. O mais importante foi que a administração do prédio levou a sério a questão da evacuação. Eram realizadas simulações de evacuação a cada 6 meses, algumas vezes chegando a irritar ou divertir os funcionários. Like most people, really paying a whole lot of attention to them. It's just something annoying that you do in a regular day's work. Cada andar tinha um encarregado em caso de incêndio, algumas vezes altos executivos que eram responsáveis pela evacuação de seus andares. We had searchers, and to go into the bathrooms when the fire drills were happening. A fire warden came when the alarm went off. We all congregated in the hallway and listened to his instructions. In case of emergency, this is what you would do. And you would, exit through the stairwells. Here's where the stairwells are. We never proceeded out of the building. The fire drill never went to that point. We never actually left the floor, but we just knew where we had to go. I had never really focused on evacuation or stairwells or anything. After 93, I kind of took a look and realized that we had this B stairwell, which is a double stairwell. So if you're going to exit our floor, that was the one to go down. And somehow I just, that was something I remembered on September 11th. And, when, as I said, right when people wanted to get out, I was able to show people, look, this is the way to go. Isso foi fundamental para salvar quase 20 mil vidas em 11 de setembro. Em 26 de fevereiro de 93, levou-se 6 horas para evacuar a maioria dos ocupantes desse centro comercial. Em 11 de setembro de 2001, a evacuação levou somente 2 horas. In an emergency, the company must safely evacuate all their employees. That's every employee. And they have to have procedures in effect to carry that out. Sua empresa deve rever constantemente os procedimentos de evacuação. Sua participação é vital. Você deve saber onde estão localizadas as saídas de emergência e como usar extintores de incêndio. Você deve ter acesso fácil a rádios de comunicação, lanternas, pilhas extras, kits e manuais de primeiros socorros, fitas fosforescentes para isolar áreas de perigo. Mantenha seus mapas à mão, saiba onde estão as saídas, registros importantes e equipamentos de emergência. Tome cuidado, pois em evacuações em locais muito altos, onde escadas se enchem de fumaça, muitas pessoas sofrem com problemas respiratórios, ataques cardíacos ou ataques de asma. All employees should evacuate to a safe distance away that will allow for the emergency vehicles to come in without being impeded or hampered by people moving around. And you would have your employees assemble there where your neighborhood wardens would
do a head count and see who was missing. Sua empresa deve criar um centro de comando e designar pessoas para operar esse centro. Isso cria um sistema entre colegas, definindo inspetores de andar responsáveis por guiá-lo até um local seguro. Leve as medidas do seu plano de evacuação a sério, especialmente as simulações de evacuação. Esperamos que uma evacuação real nunca seja necessária, mas se uma emergência ocorrer, sua vida pode depender de como você e seus colegas tenham sido treinados. Look at every possibility. We all sit around and think that this won't happen, but it happened at 9/11 and it could happen again. Em 11 de setembro, muitas táticas de resgate muito aceitas foram tão inúteis quanto os destroços das torres que ruíram. A natureza inesperada da catástrofe mandou equipes de resgate, segurança e construção de volta para a prancheta para pensar no impensável. Isso pode salvar vidas em desastres futuros. Imediatamente após o jato da American Airlines ter se chocado contra a Torre Norte, os registros de pedidos de socorro mostraram que as pessoas presas acima dos andares que haviam sofrido o impacto pediam um helicóptero de resgate no topo. Com o fogo abaixo delas, não havia esperança de sair pelas escadas. Mas as portas de acesso estavam trancadas. Do lado de fora, a uma curta distância de centenas de pessoas presas, estavam os helicópteros da polícia de Nova York. Esses helicópteros resgataram heroicamente 28 pessoas da Torre Norte durante o atentado de 93. Desta vez, ninguém pôde chegar ao topo. De acordo com o Wall Street Journal, as autoridades portuárias decidiram manter as portas trancadas por várias razões. Para impedir suicidas de pular, para impedir que vândalos chegassem à torre de comunicação e para assegurar que uma evacuação ocorreria de cima para baixo. Os oficiais acharam que o resgate pelo topo em 93 foi perigoso e desnecessário. Mas em 11 de setembro, aqueles que ficaram presos nos andares mais altos não tinham outra opção. A tragédia pode mudar o conceito da importância de resgates em telhados. In my personal opinion, helicopters are a viable option, always will be, always have been, for high-rise rescue and high-rise evacuation if you have to get people to the roof. Of course, since fire burns up, you try not to get to the roof because eventually it's going to get to you, the smoke and the heat and the fire. But if you can't get by it and you have no option, you can't eliminate any options. Depois de 11 de setembro, os encarregados de prevenção contra incêndio devem reexaminar os procedimentos de resgate. De acordo com um estudo do New York Times, reinava a confusão no fim das escadas das torres. As empresas de combate a incêndio não informaram ao comando anti-incêndio ao entrar nos prédios, ignorando áreas de comando de base e subindo sozinhos as escadas. Os bombeiros não tinham certeza se estavam na torre certa. A comunicação também falhou. Como celulares e linhas telefônicas não funcionavam, a transmissão pelos rádios foi falha acima do andar 40. A brigada de incêndio não podia se comunicar com os bombeiros que estavam nas partes mais altas das torres. Se os comandantes das brigadas de incêndio soubessem que a construção dos andares das torres era de lajes metálicas sobre vigas de aço e não de concreto, teriam previsto o colapso mais cedo devido ao calor intenso. A temperatura atingiu até 1000 graus centígrados devido à queima de toneladas de combustível do avião. Sabendo disso, o comando teria dado ordens para evacuar o maior número possível de pessoas mais rápido, poupando mais bombeiros. Sua brigada de incêndio tem uma cópia do seu plano para desastres, indicando a disposição de suas instalações? Em caso de desastre na sua empresa, um plano desses ajudaria os oficiais a identificar os riscos e elaborar estratégias de busca imediatamente ao chegarem. Depois de 11 de setembro, uma estratégia que deve ser alterada é a prática de se estabelecer um posto de comando no primeiro andar de um prédio alto em chamas, colocando a área de base entre este e o local do incêndio. Isto custou a vida de muitos comandantes e bombeiros em 11 de setembro, quando as torres caíram sobre eles. Now we've proven that we need to be off-site so that if that event becomes compromised, that site becomes compromised, we've got a little bit more protection from not being immediately at the scene. We always want our command post at any event to be near, but not in the scene. Os comandos de combate a incêndio também devem repensar as práticas tradicionais de evacuar apenas um andar acima e um abaixo do andar onde ocorre o incidente. We're going to mention and suggest a total evacuation, which is much safer to do a total evac than it is to choose and say we're going to only evacuate X, Y, or Z. Because the total evacuation saved thousands of lives on 9/11. It truly was a lifesaver. Onde deve estar localizado o posto de comando na sua empresa? Quais andares ou prédios devem ser evacuados em caso de uma explosão ou incêndio?
Informe seu empregador sobre essas ideias. Ajude sua equipe de planejamento de emergência a pensar o impensável. George Slade, Claire McIntyre e Christian Gills devem uma boa parte de sua fuga ao bom planejamento de emergência, sem o qual teria havido uma perda ainda maior de vidas. I just feel that I was very fortunate that somehow God was protecting me. I'm just so very thankful that my family did not have to go through the grief that so many other families had to go through, and just a sense of gratitude for that. The event was just so random in that people 91 and above in the North Tower perished, and people 91 and below, or anybody below 91, was safe. So I just realized more how random events happen in life, and again, there's not a day I go by that I don't realize how lucky I am. When I think about all the people above me, above us, who didn't make it out, I am truly saddened. And it's so hard to think about them and their families and who was left behind, and that we were truly at that line of living and not living. Bombardeios, furacões que varrem prédios inteiros, terremotos que paralisam até mesmo os serviços de emergência que teoricamente devem nos salvar. Em grandes eventos como esses, o que antes era improvável, até mesmo impensável, de repente torna-se possível. E mesmo assim, até mesmo estes eventos horríveis nos dão lições sobre o planejamento adequado para evacuações de emergência. O World Trade Center aprendeu com o atentado de 93 e fez melhorias que salvaram milhares de vidas em 11 de setembro. Você está oferecendo ideias sobre como as evacuações devem ser efetuadas em sua empresa? Sabe onde estão localizadas as saídas de incêndio? Como usar um extintor de incêndio? Onde estão os mapas indicando as saídas e equipamentos de emergência? Pilhas extras, rádios e outros materiais em caso de falta de energia? Você sabe quem são os encarregados do seu andar? As far as fire drills and training, it's very important to take them seriously, and I think without them it could have been a lot worse. I think a lot of people could have panicked, but we knew the procedure, we knew what to do, and it's very important for people to train and to do it once and to do it again and over again, so that you never forget. Para que você possa evacuar de sua empresa com segurança, leve a sério o plano de emergência e os treinamentos de evacuação. Não deixe de pensar no impensável. Isso pode salvar sua vida.